Eu vou falar para vocês, seja lá quem vocês são, sobre abolicionismo penal. É uma pesquisa que eu comecei a fazer por causa dessa pesquisadora que vocês conseguem ver no vídeo, que é a Tamires Alves. Ela foi minha aluna de doutorado há uns anos atrás, e hoje em dia nós colaboramos em torno desse tópico, do abolicionismo penal. E como é uma aula sobre um tópico de pesquisa, eu acho que é um caso um pouco de falar, então, disso, né? De como ele apareceu para mim. Professor, desculpa te interromper. Da Tabata? Desculpa, não, talvez também, mas o que eu ia dizer é que nesse momento que o senhor disse falar com vocês, sem quem quer que vocês sejam, só para esclarecer que é uma turma de introdução, né, dos calouros do primeiro período e tudo, porque o senhor falou de tópico de pesquisa, então confesso que fiquei um pouco assustado de que talvez o tema fosse por demais profundo, sendo Não, nós... é uma pesquisa, né? Uma coisa que tem sido desenvolvida, mas a ideia é apresentá-la em termos o mais simples que eu conseguir, né? Mas eu vou falar um pouco sobre percurso, né? Então, e como que isso aconteceu, porque talvez também para quem está começando possa fazer sentido essa relação entre o que nos leva a pesquisar alguma coisa, né? E a maneira como nós... Estou procurando onde que é o microfone disso aqui. Achei. O que nos leva a pesquisar alguma coisa e a nossa própria vida, né? Então, eu costumo pesquisar temas ligados à teoria política, e a estética filosófica, a arte contemporânea. Não pesquisava exatamente sobre abolicionismo penal, muito embora uma série de autores que concernem a essa temática são autores com os quais eu já me identificasse e já pesquisasse quando essa preocupação me apareceu. Ela apareceu a partir da pesquisa da Tamires, que, se quiser, pode falar também sobre como chegou nesse tipo de preocupação. E a pesquisa me calou fundo, eu fazendo uma autoanálise sobre essa pesquisa, em função um pouco da minha trajetória biográfica, em função dos meus pais. Meus pais trabalham, né? Hoje trabalham de maneira mais distante, mas com a questão do asilamento psiquiátrico, né? Trabalharam durante muitos anos com asilamento psiquiátrico. E houve um movimento que começou nos anos 80, e que teve como ápice a Constituição de 88, e foi que se denominou luta antimanicomial. Antimanicomial porque o manicômio era um dos nomes, né, usados para a instituição em que doentes mentais ficavam isolados da vida comum, da vida comunitária. Esse movimento passou a acreditar e passou a acreditar, a partir de uma série de pesquisas e de investigações, que parte do efeito deletério do louco, né, que é um nome que se dava ou se dá de maneira pejorativa a quem tem um transtorno mental. De que parte do malefício que o louco representava para a sociedade era proveniente do tipo de prática a qual ele era introduzido dentro da instituição. Ou seja, que a instituição tinha para a trajetória de quem tinha um transtorno mental um aspecto deletério e que, de maneira geral, as pessoas com transtornos mentais estariam melhores se elas pudessem ser atendidas de outras formas e não fossem isoladas da sociedade nessas instituições. Então, se iniciou um processo que foi um processo
desligamento dessas instituições, né? Um processo de fechamento dessas instituições. No Brasil contemporâneo, digamos que, alguns anos atrás, o Brasil chegou a ser um país sem manicômios, sem asilos psiquiátricos. Então, se pode dizer que o processo da luta antimanicomial, como um processo libertário, foi um processo libertário que teve sucesso, né? Ele chegou ao seu objetivo, ele chegou ao seu fim. No Brasil contemporâneo, em função de uma série de fatores, começam a aparecer novas iniciativas ligadas ao isolamento psiquiátrico, né? Então, de certa maneira, se pode dizer que o Brasil contemporâneo sofre um retrocesso nessa matéria. Quando a Tamires me trouxe essa pesquisa, ela me trouxe uma enxurrada de dados, né, uma enxurrada de informações sobre a vida dentro do cárcere, né? E curiosamente, as pesquisas que têm sido feitas, que haviam sido feitas sobre a... Oi, Lucas. As pesquisas que tinham sido feitas com relação ao isolamento psiquiátrico, Lucas foi embora, ao isolamento psiquiátrico, também eram feitas com relação à história da prisão, né? O autor que é mais conhecido e cantado em verso e prosa, e às vezes até mesmo endemoniado, às vezes idolatrado, nessa matéria é um francês chamado Michel Foucault. Foi professor no Collège de France durante alguns anos. E o que o Foucault percebe, do ponto de vista histórico, é que são instituições irmãs, né? A prisão e o manicômio são instituições irmãs. Isso significa que no início do processo de isolamento social, né, não se faz muita distinção entre quem é louco e quem desrespeita uma regra jurídica, uma regra social. As pessoas são colocadas na mesma instituição e conforme o asilamento, né, o isolamento se torna uma prática comum, começa a sentir necessidade de essas instituições. De tal maneira que a história da cadeia, né, a história da penitenciária, também faz parte da história do manicômio. Né? É uma história comum que, em determinado momento, cada uma segue um curso independente, mas com uma série de dependências de trajetórias. Né? E sobrou só eu e você, Tamir. Eu não sei como eu sei que você está aí. Não precisa aparecer, não. Se você não quiser. Mas eu estou só pensando na justificativa psicológica que eu preciso me dar. Eu não acho ético fumar na frente da câmera. Ah, tudo bem. Eu não me incomodo. Inclusive, não posso dizer que eu recomendo, mas tudo bem. Então, você pode se você quiser desligar, não sei. Não é crime, né, ainda, fumar. Então, eu acho que ninguém pode usar essa gravação contra você. Mas, assim, porque é curioso eu tenho feito outros encontros, né, mas aparecem mais pessoas, assim, a figurinha delas. Né? E é curioso falar por exemplo, a Tamires, eu falaria outras coisas, porque ela já sabe muito disso. Inclusive, ela me ensinou boa parte disso que eu estou dizendo. Então, você não. Você é um interlocutor que eu pressuponho que esteja engateando nessas matérias, então eu posso falar sobre elas. Né? Os outros eu não sei, porque eles não são interlocutores, eles são umas figurinhas. Eles estão tomando banho, eles estão vestidos, eles estão dormindo, o que pode estar acontecendo? Mas mesmo que vocês estejam tímidos e não queiram aparecer, vocês podem escrever coisas, porque
porque aí eu lido com vocês como eu lido com a inteligência artificial do banco. Né? Uma coisa que me diz frases, né? Eu não sei se existe, pode ser que seja um funcionário, pode ser que não seja, que me diz frases, e que eu tomo né, como alguma coisa que vá aprendendo conforme eu vou interagindo com ela. Né? Obrigado pelas risadas, Lucas. Pois é, professor, aproveitar para fazer uma observação, tem sido um momento novo e diferente para todo mundo, e estamos todos procurando saber como agir nesse novo terreno, né? E aí, de repente, as piadas que acontecem aí, que você faz na câmera, e que dependem, de certa forma, de uma reação nos nossos rostos, para que se repita, etc. Essa reação precisa ser mostrada através de alguma forma, e a gente vai através do kkk, enfim, tentando buscar aí cada um buscar a sua melhor forma, ou a melhor forma para o grupo de a gente passar esse período, né? Tá bom. Obrigado pelos kkks. Então, chegamos nisso. Né? A Tamires me trouxe uma intuição, que é uma intuição que passa pela pesquisa do Foucault e de outras pessoas, de que talvez parte do malefício que o criminoso, né, falando assim de maneira geral e pejorativa, tal como se fala do louco, né, o criminoso, parte do... mais uma pessoa! Ai, meu Deus! Duas! Uma festa! Vamos abrir bebidas alcoólicas. Olá, queridos. Muito prazer. Uma felicidade imensa vê-los aqui no meu confinamento. Então, continuando. Que parte do malefício que o criminoso representaria para a sociedade poderia advir da instituição, e não propriamente dele, de alguma coisa que é espontânea nele, intrínseca a ele, ou talvez não propriamente ligada ao motivo pelo qual ele foi preso. Tá? Então, por que se isola o louco? Se isola o louco porque o louco é louco. Né? Mas o fato é de que parte das características do louco são derivadas do fato de que ele se torna louco quando ele entra no manicômio. Então, o que autores diferentes começam a perceber é que o louco mesmo, sem instituição, ele não existe. Isso é curioso porque, com esse movimento libertário, que foi a luta antimanicomial no Brasil, e que tem sido, né, tem sido renovado, inclusive, com alguns retrocessos, mas tem sido renovado, é justamente isso. O louco que se conhecia na década de 80 é um louco que não existe mais. Não porque as pessoas não adoeçam mais, né, as doenças, transtornos mentais, eles são cada vez mais comuns na nossa sociedade, né? Um número cada vez maior de pessoas se tratam com relação a transtornos mentais. Inclusive, é recomendável que as pessoas busquem tratamento dos seus transtornos para que elas possam viver melhor. Mas o louco do século XIX, o louco que eu mesmo conheci no contato com os meus pais na década de 80, ele não existe mais. Então, essa é uma intuição que nós passamos para a cadeia, né? De que parte dos malefícios que nós reclamamos acerca da existência do criminoso na nossa sociedade não são intrínsecas à pessoa do criminoso e são criadas pelo ambiente institucional. Digamos que essa é uma maneira de pensar que leva as instituições muito a sério, né? Leva as instituições muito a sério, os efeitos das instituições sobre as pessoas, e da mesma maneira que quando, por exemplo, um médico, né, você não permite que o médico te trate ou te opere se ele não passou pela faculdade de medicina. Né? Ao mesmo tempo, um psicólogo, você não vai num psicólogo que não passou pela faculdade de psicologia. Ou seja, da mesma maneira que parte dos méritos derivam das instituições, vocês, por exemplo, vão se tornar cientistas sociais. Ninguém vai lidar com vocês, como cientistas sociais, se vocês não tiverem passado pela faculdade de ciências sociais e terem aprendido a se tornar cientistas sociais.
Então, parte dos méritos que vocês vão ter, enquanto cientistas sociais, ou parte dos méritos que o médico tem em ser médico, parte dos méritos que o psicólogo tem em ser psicólogo, é um mérito que ele divide com a instituição. Né? É a responsabilidade da instituição. Foi a instituição que fez. Para falar de uma maneira meio Maluf, né? O Maluf dizia que ele tinha feito tudo. Então, de certa maneira, parte dos méritos que vocês vão ter no futuro derivam das instituições que vocês passaram. Então, esse resultado, ele acaba nos fazendo aplicar um raciocínio semelhante com relação à instituição prisional, à cadeia, ao manicômio, à penitenciária, de que também os deméritos devem ser atribuídos às instituições. Né? Então, provavelmente, evidentemente que uma sociedade sem prisões é uma sociedade onde há crimes, onde há descumprimento de regras, mas é provável que o tipo de criminoso do qual nós reclamamos seja um criminoso que não existiria se ele não tivesse passado por uma instituição que tivesse tornado aquela figura que nós, em última instância, reclamamos dele. Evidentemente que as instituições elas têm um efeito direto e um efeito indireto, né? Para sofrer o efeito da prisão na sua vida, não é necessário que você tenha passado pela prisão, né? É muito comum, por exemplo, que um filho de médico tenha uma percepção da biologia e das doenças um pouco mais esclarecida do que alguém que não teve um contato tão próximo com alguém que tenha sido um praticante da medicina, né? Então, parte dos méritos que um filho de médico tem na avaliação da saúde, de maneira geral, é um mérito que ele também tira da instituição. O fato que seu pai ou seu avô, alguém da sua família, passou por uma instituição e obteve conhecimentos nessa instituição. A mesma coisa acontece com relação ao manicômio e a mesma coisa acontece com relação à penitenciária. Né? Mesmo que a pessoa não tenha passado diretamente nessa instituição, se ela convive com alguém que passou por essa instituição, no caso do manicômio, né, isso era bastante verdade, no caso da prisão, eles têm uma série de dados sociológicos que mostram isso, esse efeito deletério da instituição também passa para as outras pessoas, ainda que elas não tenham diretamente estado lá. Né? Ou seja, você é um pouco formado pela prisão se o seu pai foi preso, se seu irmão foi preso, se sua mãe foi presa, se alguém ou se o seu vizinho foi preso, você tem um convívio muito grande com ele, né? Uma vez que os números prisionais eles só aumentam, né? Isso é uma coisa que, dentre as muitas coisas que a Tamires me ensinou, essa é uma delas. O Brasil é um dos países que mais prende, né? Proporcionalmente, proporcionalmente ele não está, ele acho que é o quinto ou sexto, né? Mas em números absolutos ele é um dos campeões. Comparativamente à China e aos Estados Unidos, que também são grandes encarceradores, nem mesmo a Rússia consegue ser tão eficiente, né, que tem uma tradição carcerária muito grande, né? Tem romances carcerários, né? Algumas das obras-primas da literatura russa são escritas em função do ambiente carcerário, né? Então, nem mesmo os russos, que têm uma, digamos assim, uma inscrição cultural muito forte no que diz respeito à prisão, né? Quando se pensa em prisão, se pensa em Sibéria, né? Nem mesmo os russos encarceram tanto quanto os chineses, os americanos e os brasileiros. Né? Só que, curiosamente, diferentemente a esses dois grandes encarceradores, eles, de alguma maneira, ainda que eles não admitam, do ponto de vista do Estado, de maneira intelectual, que prender não é legal, do ponto de vista factual, eles perceberam isso porque eles cada vez encarceram menos gente. Mesmo países como os Estados Unidos, que tem uma vocação, digamos assim, privatista, e que instalou as prisões privadas com muita eficiência, e as prisões privadas são um negócio, né? Elas se tornam um empreendimento comercial, em certo sentido. Nem mesmo eles que transformaram prisões em Starbucks prendem tanto quanto os brasileiros, né? Quanto o Brasil. Então, no que diz respeito à trajetória da prisão, o Brasil está numa trajetória bastante ruim.
né? Ele é um dos que mais prende. Ele continua, a população carcerária continua crescendo, tá? Continua crescendo, ou seja, é provável que, em alguns anos, se nós não tivermos sido presos, que a chance de nós sermos presos é muito grande, evidentemente que existem marcadores sociológicos que diferenciam a chance de você ser preso, né? Se você for homem e for negro, a chance de você ser preso é muito maior do que se você for mulher e branca, por exemplo, né? Mas a chance de nós sermos presos, ela aumenta cada vez mais, mas mesmo que nós sejamos diretamente presos, nós teremos contato inevitável com pessoas que foram presas, né? Ou seja, de maneira inexorável, o efeito educacional, entre aspas, da prisão sobre a nossa vida, uma vez que as instituições nos formam, o efeito de formação da prisão sobre a nossa vida vai ser cada vez mais presente. Ou seja, o brasileiro dos anos 20, 2020, a sua formação possui um elemento prisional mais presente do que a do brasileiro nos anos 80, nos anos 60, nos anos 60, né? Então, podemos dizer que, de certa maneira, os brasileiros são cada vez menos livres. Não do ponto de vista dos direitos, né? Isso também é uma verdade, mas os brasileiros são cada vez menos livres do ponto de vista cultural, civilizacional, ou seja, cada vez mais a prisão faz parte da gente. E não de uma maneira etérea, não de uma maneira esfumaçada, mas de uma maneira concreta. Cada vez mais nós passamos de maneira direta ou indireta pelo ambiente prisional. Ou seja, cada vez mais nós somos formados enquanto presos, tá? Isso faz com que os efeitos negativos de ter passado por uma prisão sejam cada vez mais presentes. Tem uma questão aqui do Ayrton. Quem é o Ayrton nas figurinhas? É você. Ayrton. O filme Tropa de Elite 2 tem uma cena sobre o número de brasileiros presos superar o número de brasileiros livres. Eu acho que ele faz uma projeção, né? Que é uma... de que se o processo de encarceramento permanecer, né, tem mais brasileiros... vão se tornar cada vez mais brasileiros presos que brasileiros livres. Eu não acho que seja possível do ponto de vista sociológico, tá? Eu acho que você pode fazer esse argumento, mas eu não acho que esse argumento seja possível do ponto de vista sociológico, porque a Tamires pode tentar me corrigir se eu falar uma besteira muito grande, mas para mim, do ponto de vista sociológico, ainda que a prisão ela possa afetar a toda uma comunidade, é necessário no ambiente coletivo que a prisão seja alguma coisa destinada aos párias, né? Ou seja, é preciso que haja mais pessoas livres do que pessoas presas. Ou seja, é preciso que haja, não pessoas livres no sentido próprio, porque uma vez que a prisão produz uma cultura, né, estar livre ou estar preso começa a ser um pouco relativizável. Mas digamos que do ponto de vista dos números gerais, é preciso que haja um maior número de pessoas fora da prisão do que um número de pessoas dentro da prisão, né? Por questões produtivas, por questões do próprio significado da prisão. Mas se o meu argumento faz sentido, eu vou dizer para vocês que é um pouco indo na chave do Tropa de Elite 2, mas não endossando integralmente o argumento, é que em 2050, 2070, a prisão vai estar de tal maneira introjetada na cultura do brasileiro que não vai fazer diferença se você foi preso ou não. Você vai se comportar como um criminoso. Percebe? Esse é o ponto. Por que você vai se comportar como um criminoso? Porque a cultura da penitenciária ela vai estar em você, de maneira direta e de maneira indireta. Fez algum sentido para vocês, esse preâmbulo de questões? Tendo dito isso, nós chegamos a uma conclusão parecida com aquela conclusão que nós chegamos, os nossos antepassados, né, o meu pai, minha mãe e outras pessoas, chegaram com relação ao manicômio. Essa instituição tem que deixar de existir. Essa instituição tem que desaparecer.
pode vir a existir uma outra coisa no lugar dessa instituição, é preciso até mesmo se inventar outra coisa, mas existe uma prioridade. A prioridade é essa instituição, falando do manicômio, tem que ser entendida como um mal, e esse mal precisa desaparecer um pouco. Por quê? Porque o produto dessa instituição, que é o louco, ele não pode ser produzido. Então, nós chegamos a um raciocínio parecido com relação à prisão, que é justamente esse. A prisão, ela não pode existir justamente porque o produto da prisão não pode ser produzido. Percebe? Nós não podemos permanecer produzindo aquilo que a prisão produz. Porque se nós permanecermos produzindo aquilo que a prisão produz, o efeito deletério dessa instituição permanecerá. Ou seja, nós continuaremos reclamando de alguma coisa que nós mesmos fazemos. Percebe? Nós estaremos reclamando de alguma coisa que nós mesmos fazemos. Falando de uma outra instituição, seria como alfabetização em escolas. Se eu não quero pessoas alfabetizadas, eu fecho as escolas. Se ser alfabetizado é um mal, e a escola é o modo pelo qual as pessoas são alfabetizadas, então eu preciso fechar as escolas para que as pessoas não se alfabetizem. Percebem? É mais ou menos o mesmo raciocínio, só que alfabetizar é uma virtude. É o mesmo raciocínio, só com relação a um vício. Né? O criminoso é um mal, e o criminoso, ele precisa da prisão para ser produzido. Logo, se é um objetivo deixar de fazer criminosos, nós precisamos extinguir essa prisão, essa instituição, que é a prisão. Evidentemente que autores diferentes, intelectuais diferentes, chegam à conclusão do abolicionismo por caminhos diferentes. Tá? Eu tenho lido uma autora norte-americana, chamada, também por recomendação da Tamires, chamada Angela Davis, e a Angela Davis chega a uma conclusão muito parecida com essa, justamente com relação ao racismo da sociedade americana. Ela chega a uma conclusão muito parecida, de que a sociedade americana ela mantém a prisão para institucionalizar negros, a institucionalização dos negros é um mal para os negros, faz com que os negros se tornem pares da vida social e faz com que os negros produzam uma cultura que passa por dentro da prisão, ou seja, se não foram presos, vão ser presos, se não uma vez só durante a vida, mais de uma vez. E tendo isso visto, uma vez que o objetivo da prisão nos Estados Unidos é o encarceramento de pessoas negras, e o encarceramento de pessoas negras não é defensável, a prisão deve deixar de existir. Né? Ela faz um raciocínio parecido, tendo como objeto principal a questão racial. Um raciocínio muito parecido pode ser feito com relação aos Estados Unidos. A própria tese da Tamires vai nessa direção. Vai ser publicada daqui... Já está pronta, né? Mas a gente está esperando as pessoas poderem sair de casa, né? Para a gente poder celebrar a tese. Mas o argumento da Tamires vai nessa direção, de que o mesmo raciocínio que se faz na sociedade americana pode ser feito aqui também. A instituição brasileira, a instituição prisional brasileira, ela existe basicamente para encarcerar isso pelo perfil da população carcerária, né? Não enquanto aquilo que a instituição diz, mas enquanto aquilo que a instituição faz. Ela existe basicamente para encarcerar durante períodos variados pessoas negras no Brasil, e uma vez que uma política de Estado de contenção de uma cor específica não é defensável do ponto de vista público, e uma vez que essa instituição produz o mal, uma das conclusões com relação a essa instituição é que essa instituição deve desaparecer. Tá? Esse é um preâmbulo da nossa pesquisa. Tá? Esse é o nosso problema. Evidentemente que essa afirmação, a afirmação com a qual nós trabalhamos, né, a sentença com a qual nós trabalhamos, ou como eu trabalho, que é tal como o manicômio,
a prisão deve deixar de existir, ou se nós não quisermos incluir o manicômio, a prisão precisa deixar de existir, isso causa um alvoroço descomunal, né? É um ótimo assunto para festas, porque se a coisa está meio calma, você diz assim, aquele ali é abolicionista, ele acha que tem que botar os vagabundos tudo na rua. E se você falar assim, sem usar o plural, é mais forte ainda o efeito na festa. Isso causa um alvoroço descomunal, né? Isso mexe muito com os ânimos das pessoas. A cultura da prisão está de tal maneira introjetada na nossa vida que nós não nos sentimos seguros sem ela. Ainda que, do ponto de vista sociológico, ela causa insegurança para a gente, né? Não conheço ninguém que queira morar perto de um presídio, né? A pessoa mora perto de um presídio porque não pode morar em outro lugar, né? Então, a prisão não significa segurança, né? Eu poderia fazer esse sofisma, né? Se a prisão significasse segurança, todo mundo ia querer morar do lado do presídio. Mas não é o caso. Então, esse é o preâmbulo da nossa questão. Isso causa um alvoroço imenso, porque, via de regra, isso é pensado como uma espécie de dia do juízo final, que seria o dia em que todas as prisões juntas seriam esvaziadas, e seria dado foices e martelos para os criminosos invadirem as casas das pessoas de bem. Isso seria o fim da civilização brasileira, o fim de qualquer civilização. Essa imagem mental já é uma imagem retórica, né? Não é disso que está falando, né? Não está se falando do fechamento imediato de todas as instituições, ao mesmo tempo que não está se falando imediatamente do como essas instituições vão ser fechadas. Porque o nosso debate é um debate que engatinha ainda, né? Nós estamos ainda no começo do debate, e o começo do debate é defensável do ponto de vista moral a existência das prisões? Parece que não. Quais são os argumentos que nos levam a crer que não é defensável a existência das prisões? Uma vez que se aceita, né, do ponto de vista coletivo, né, do ponto de vista político, que essa é uma instituição política que não pode ser preservada, como que se lida com a transgressão, a regra, numa sociedade em que a prisão ou diminui, a população carcerária ou diminui, ou uma sociedade em que a população carcerária ela é residual, ela não se torna mais um elemento sociologicamente relevante, né? Pode-se dar, digamos que um argumento contrário poderia dizer que não existe Estado Nacional sem prisão, mas o que se poderia dizer, em benefício do abolicionismo penal, é de que existe uma série de Estados nacionais em que a prisão não representa um elemento sociológico relevante na vida das pessoas. Ou seja, a trajetória de vida das pessoas não recebe significado por ter ou não ter passado pela prisão, ou pela possibilidade de ter ou não ter passado pela prisão, né? Ou seja, se não existem sociedades político-jurídicas que tenham dito aqui prisão não existe, existem sociedades político-jurídicas em que a sociabilidade não é atravessada pelo efeito prisional. Tá? Então, esse é um preâmbulo. Tá? Quando a Tamires me trouxe essa pesquisa, até aqui, essa pesquisa, eu estou basicamente repetindo coisas que a Tamires me ensinou. Quando ela me trouxe essa pesquisa, ela me encontrou já como eu era, né? E quem eu sou, né? Por assim dizer. Do ponto de vista filosófico e do ponto de vista... Olha o Fernando ali. Olha, Fernando. Uma raquete de tênis, é isso mesmo? A raquete de matar mosquito. Mas não vale. É uma raquete de matar mosquito. Não cheguei. Eu pensei que podia esperar mais dele. Tudo bem. Voltando ao assunto. Ela me encontrou como eu sou, e eu, do ponto de vista cultural, e do ponto de vista filosófico, do ponto de vista cultural, sou um cético, né?
Posso dizer isso. Não sou um cético no sentido impróprio da palavra, né? Eu acho que a epidemia existe, eu sei que existe o aquecimento global, que mais? Eu sei que a cloroquina não tem eficácia científica comprovada, né? Então, não sou um cético no sentido impróprio. Eu não sou um cético no sentido da ofensa, né? Em que você chama de cético aquela pessoa que é um pouco burra, né? Porque ela não admite evidências, né? Mas sou um cético no sentido filosófico e sou um cético até mesmo no sentido cultural, né? Porque eu acho que o ceticismo, ele mais do que as atitudes fideístas ou crédulas, ele contribui para a cultura e para a vida social de maneira bastante rica, né? E sou cético também do ponto de vista filosófico. Quando a Tamires me trouxe essa questão, essa evidência, né, de que a prisão é um mal para a sociedade, a minha primeira reação foi: nossa, mas as prisões estão aí há tanto tempo, elas já são tão... A gente já se acostumou com elas, a gente, né? O que a gente vai fazer com uma vida sem prisões? Né? Não tem tanta série assim do Netflix para ocupar a nossa vida se nós não tivermos prisões. A gente precisa de prisão, né? Porque não tem tanto entretenimento assim. Né? Chega um momento em que a gente tem que passar na prisão, a gente tem que falar que a pessoa vai para a prisão, tem que querer que os outros possam ir para a prisão. O que vai ser da gente se nós não pudermos culturalmente falar de prisão? Né? E a Tamires me mostrou que azar o nosso. Né? E ao mesmo tempo em que, enquanto cético, eu creio numa certa eficiência dos hábitos, né? Acho que os hábitos, em alguns momentos, eles são mais importantes e eles encontram soluções melhores do que aquelas soluções que são tidas de maneira arbitrária, né? Evidentemente que eu preciso admitir que existem hábitos que são hediondos, né? Então não é porque o racismo é um hábito que o racismo deve existir. Não é porque o maus-trato às mulheres é um hábito que o maus-trato às mulheres deve existir. Existem hábitos que são, digamos assim, eficientes e contêm coisas importantes, mas tem hábitos que são apenas hábitos ruins. Nesse sentido, eu comecei a perceber, principalmente com relação à simpatia que eu tenho com relação à questão antimanicomial, de que as prisões são um hábito nefasto. E comecei a perceber que existia uma compatibilidade entre o abolicionismo penal e o meu ceticismo. Tá? Resisti o quanto eu pude, né? Nesse sentido, uma certa afirmação imprópria, né, sobre o ceticismo, com uma certa teimosia. Acho que o ceticismo tem uma certa teimosia, eu resisti o quanto eu pude, mas comecei a perceber que não havia, nem do ponto de vista dos hábitos, nem do ponto de vista racional, argumentos que justificassem bem a existência das prisões. E aí eu comecei a escrever um trabalho, junto com a Tamires, que é justamente... a vitória do abolicionismo. A vitória do abolicionismo. Não tem a menor dúvida. Mas uma vez que eu não quis admitir essa vitória, eu quis dizer, e esse trabalho tem pouco a ver por isso, que eu estava certo desde o início, só que eu não sabia. E por que eu quis dizer que eu estava certo desde o início? Porque eu quis dizer que, mesmo o abolicionismo, por mais que o cético não perceba, ou muitos céticos não percebam, ele faz sentido enquanto, digamos assim, conceito social, enquanto conceito, ele faz sentido enquanto conceito, e para fazer sentido enquanto conceito, ele precisa do ceticismo enquanto tradição. E ele precisa do ceticismo enquanto um pressuposto. Né? Então, esse trabalho que eu fiz, que eu queria apresentar para vocês, tem a ver com isso, né? Mostrando como que o abolicionismo penal, para fazer sentido, e ele faz sentido, ele pressupõe um ceticismo filosófico. Tá? O que isso quer dizer, né? Que o abolicionismo pressupõe um ceticismo filosófico? Essa que é nosso próximo desafio. Eu quero dizer que o abolicionismo
ele não precisa... Primeiro, eu vou dar uma definição de ceticismo assim, meio geral, tá? O cético, ele é, digamos assim, reticente às crenças. Tá? O cético é reticente às crenças. Ou seja, ou a crença ela se sustenta por conta própria, ou ela é uma crença ruim. Nós não precisamos dar assentimento adicional às crenças. Tá? Que crenças? Qualquer crença. Então, o ceticismo filosófico ele é bastante corrosivo. Seja do ponto de vista de uma crença religiosa, seja do ponto de vista de uma crença científica. Se a crença não é capaz de andar pelas próprias pernas, ela é uma crença ruim. Então, por exemplo, a crença de que... uma crença bem ruim. A crença de que o frio causa resfriados. E que, na verdade, é o frio a causa da epidemia de Covid-19. Né? Porque quando está frio, as pessoas ficam mais ranhentas, mais remelentas, e aí nós associamos uma coisa com a outra. Quando está frio, as pessoas estão gripadas, logo é o frio que causa a gripe. Sabe? Eu dar assentimento a essa crença é alguma coisa que não faz nenhum sentido. Se essa crença não é capaz de se manter por conta própria, se não há evidências que sejam capazes de fazer com que essa crença se sustente, não tem por que crer nela. Né? Então, de certa maneira, o cético recomenda que não se creia. O cético recomenda que não se julgue. Ou seja, que se suspenda a crença, que se suspenda o assentimento para ser capaz de perceber melhor os eventos, ser capaz de perceber melhor os fenômenos. Né? Essa é a minha linha de pesquisa, por assim dizer. Tá? Em fenômenos diferentes, tal como eu tenho feito com relação ao abolicionismo penal, eu tendo a perceber que a dinâmica ativa de crer é pior do que a suspensão da crença, a suspensão do julgamento. Conforme isso for acontecendo, isso vai ficando mais claro para vocês. Tá? Então, o que isso tem a ver com o abolicionismo? Eu comecei a articular, principalmente nos meus debates com a Tamires, de que o abolicionista ele não precisa crer na abolição. Percebe? O abolicionista não precisa crer no desaparecimento da prisão. O que o abolicionista precisa, e esse é o pressuposto do abolicionismo, é deixar de crer na prisão, deixar de crer no abolicionismo. Esse é o ponto. Por quê? Aí vocês podem me dizer, mas por quê? Por que o abolicionismo não deve ser uma crença, não deve ser uma convicção, e deve ser muito mais uma convicção negativa, ou deve ser muito mais uma suspensão? E aí volta novamente o ceticismo. Porque quando nós cremos negativamente em alguma coisa, quando nós cremos reativamente contra alguma coisa, nós passamos a nos acostumar com alguma coisa, que é a nossa crença. Né? Então, se se crê, em última instância, que a prisão não deve existir, e se você orienta a sua vida com um significado específico, que é o desaparecimento da prisão, percebe? Você passa a ter um vínculo estreito com a prisão. A prisão se torna, como para as outras pessoas, uma das presenças mais importantes da sua vida. E, involuntariamente, uma vez que a prisão se torna alguma coisa muito importante na sua vida, o passo final do desaparecimento da prisão, você não consegue dar. Por quê? Você crê nela. Ou seja, para uma instituição deixar de existir, nós precisamos deixar de crer nela. Enquanto alguém crê na não existência dela, crê de maneira negativa nela, a crença nela existe. Percebe? Esse faz sentido para vocês? Seria como, dando um exemplo assim um pouco jocoso,
seria como se vocês não quisessem crer no amigo imaginário de vocês. Se vocês não querem crer no amigo imaginário de vocês, o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês têm um amigo imaginário. Que vocês precisam, né, precisam dar conta nisso. Ou seja, não é não querendo crer no amigo imaginário de vocês que vocês deixam de ter um amigo imaginário. Para deixar de ter um amigo imaginário, vocês precisam suspender a crença de vocês, suspender o juízo de vocês com relação ao amigo imaginário. Percebe? Fez sentido para vocês essa analogia? Deixa eu ler aqui, o Lucas escreveu uma coisa. Desculpa, caiu algumas vezes e não sei se você falou. Quando você fala em extinguir a prisão, você se refere à reforma total do modelo ou realmente extinguir o órgão? Extinguir. Né? A reforma ela não atinge o elemento central da crença na prisão, que é a causa dos efeitos deletérios. Qual é o elemento central da prisão? De que retirar alguém da vida social por um determinado espaço de tempo, isso causa um bem à sociedade e um bem à pessoa. Ou se não bem à sociedade, pelo menos se não bem à pessoa, pelo menos um bem à sociedade. Então essa crença central, que é o núcleo duro da prisão, que é prender, torna as coisas melhores, esse núcleo duro não é reformável. Eu já tentei, e parte desse escrito que eu fiz com a Tamires, que eu quero apresentar para vocês, tem a ver com isso, encontrar formas de salvar a prisão. E as tentativas de salvar a prisão, elas não são coerentes. Tá? Como também não é coerente não é coerente do ponto de vista estrito, crer que a prisão deve deixar de existir. Ou seja, isso pode até mesmo ser um artifício retórico, isso pode até mesmo ser uma disposição prática, falar para os outros que nós somos contra a prisão, mas se o abolicionismo é um movimento intelectual e social e político sério, ele precisa levar a sério as suas consequências. E ele precisa saber que, para que a prisão desapareça, não adianta não crer na prisão, é preciso deixar de crer na prisão. Que é um movimento semelhante ao que aconteceu na luta antimanicomial, mas não completamente. Por que a sociedade brasileira e por que parte dos profissionais de saúde ainda creem na eficiência do manicômio é que medidas semelhantes ao manicômio começam a ressurgir em momentos em que a sociedade brasileira dá um pouco de liberdade aos seus sentimentos negativos. Né? Seus sentimentos mais negativos, seus sentimentos mais passíveis de nos envergonhar. Então, nesse sentido, o argumento central do abolicionismo, de todos os abolicionismos, isso não quer dizer que todos os abolicionismos concordem em tudo, né? Por exemplo, a Tamires, apesar de nós fazermos trabalho juntos, o abolicionismo dela é um abolicionismo mais radical do que o meu, por exemplo. De certa maneira, o meu ceticismo não me permite ir tão longe no abolicionismo como ela vai. E como ela é presente, ela pode, inclusive, se defender se eu fizer alguma afirmação errada. Mas esse núcleo duro, que é o núcleo duro de todos os abolicionismos, esse núcleo duro não é reformável. Ou seja, não há como retirar alguém da vida social, do convívio, das dinâmicas gerais, de maneira involuntária, né, sem a pessoa querer, que isso cause um bem. Isso não quer dizer que o isolamento não cause bem nunca. Né? Eu, como filósofo, penso em muitas situações. Eu consigo pensar uma série de situações em que as pessoas, porque querem se isolar, causam bem à sociedade. Como, por exemplo, eu não tinha pensado nisso, mas o caso do Covid-19. Se as pessoas querem se isolar, elas causam bem à sociedade. Uma vez que o governo não é explícito nas frases de confinamento, as pessoas que querem se isolar, elas causam bem. É um exemplo. Alguém que tem uma crise religiosa muito grande. E essa crise religiosa faz com que ela se torne uma pessoa agonizante. E ela se isola no monastério, ela se isola no quarto dela para rezar, para encontrar iluminação, isso causa um bem à sociedade. Se alguém está lidando com sentimentos agressivos,
e acha que pode fazer mal a alguém, e ela, naquele dia, não sai de casa. Vocês assistiram aquele filme do Michael Douglas, Um Dia de Fúria? Então, digamos que o Michael Douglas, no Dia de Fúria, tem resolvido, tô meio estressado hoje, né? Minha mulher me deixou, fui demitido, o pombo fez cocô na minha cabeça, hoje eu não vou sair. Porque eu estou sentindo que se eu sair hoje, eu vou matar alguém. Então, é um isolamento voluntário que causa um bem. O isolamento não é o ponto central do abolicionismo. O ponto central do abolicionismo é o isolamento involuntário. Tirar alguém do convívio social sem a pessoa querer, com o argumento de que isso causa um bem. Esse é o ponto. Tá? Esse elemento central, um pouco para... você já tinha entendido, né, Lucas? Estou me repetindo. Então, esse argumento central não é passível de reforma. Esse argumento central, ele é o núcleo do abolicionismo enquanto movimento intelectual, enquanto disposição intelectual. Tá? Mais alguma questão, assim, de... Quanto tempo tem a nossa aula, a propósito? Quem poderia me dizer? O horário combinado no início era de 18 às 19h30. Entretanto, final livre, tempo livre. Tá, eu tenho, em tese, o combinado eu tenho mais 30 minutos, né? Então, eu vou pegar um pedaço aqui. Eu vou pegar um pedaço desse texto. Por que um dos elementos pelos quais... Eu vou dar um resumo da primeira parte do texto que é importante. E que eu já apresentei antes. Vocês até conseguem na minha página do Facebook. Eu tenho uma página do Facebook. Vou botar aqui. É meu nome, tá? Vocês procuram meu nome no Facebook. Vocês vão encontrar lá uma apresentação que eu fiz num colóquio de teoria política, em que eu apresento a primeira parte desse texto. Se vocês tiverem mais interesse nisso, vocês podem ler. Eu vou só resumir a primeira parte desse texto, tá? Eu falo isso que eu falei para vocês, né, que o abolicionista, para ser sério, ele não pode transformar o abolicionismo numa crença, porque senão, dizendo assim de maneira jocosa, é tipo o Batman sem o Coringa, né? O Batman nunca vai matar o Coringa, porque o Batman precisa do Coringa, né? É um pouco como a dialética do senhor e do escravo, né? O senhor não vai matar o escravo. Ele precisa do escravo para ser senhor. Percebe? Enquanto ele crê na escravidão, a escravidão não desaparece. A mesma coisa o escravo. Uma vez que o escravo, ser escravo, né, não é alguma coisa endógena a nós, ninguém é naturalmente escravo, para que alguém seja escravo, precisa de um senhor. Né? Então, essas dinâmicas são dinâmicas de dependência. A mesma coisa com relação à crença no abolicionismo. O abolicionismo, para ser um movimento intelectual coerente, ele não pode crer na abolição. Ele precisa, mesmo que ele crê na abolição de maneira inicial, ele precisa, como diz um cético, tratar essa crença de tal maneira que ele deixe de crer na instituição. Ele e as outras pessoas também. Mas se nem ele, evidentemente que ninguém. Se nem ele que quer, percebe? Muito menos os juízes, os promotores, os policiais. Tá? Eu não vou tratar aqui, essa é uma conversa que eu tive com a Tamires um pouco antes do nosso encontro. Eu não vou tratar aqui do abolicionismo enquanto cinismo, tá? Evidentemente que você pode ser cínico com relação ao abolicionismo. Eu posso ser um assassino serial de filme, né? Eu posso ser o Dexter da série de televisão, e eu digo para vocês, eu sou abolicionista, porque eu acho que prender assassinos seriais não é nada bom. Eu posso ser um corrupto descomunal do Brasil, miliciano, matei 70 mil pessoas, e dizer, realmente, eu acho que quando a pessoa faz muita coisa errada, é o caso de deixá-la em casa e dar um refresco para ela, inclusive permitir que ela tenha acesso a TV a cabo, porque é muito melhor viver com TV a cabo. Percebe? Isso é um abolicionismo cínico. Tá? Em algum momento da nossa pesquisa, eu e Tamires vamos tratar também do cinismo, o abolicionismo utilizado como cinismo. Tá? Mas não é o caso agora. Vocês podem até
fazer perguntas dessa natureza, mas nós vamos dar respostas parecidas, né? Você está sendo cínico. Então, eu vou para a segunda parte. Então, a primeira parte do texto tem a ver com isso. E a segunda parte do texto é que, para o ceticismo filosófico, o cético consegue até mesmo ser indiferente a tudo. Tá? Se você para de crer, com a descrença, aparece uma espécie de imperturbabilidade. Tá? Não com a descrença, com a suspensão da crença, aparece uma espécie de imperturbabilidade. Mas o cético não consegue se tornar imperturbável à crueldade. Tá? Por quê? Porque a crueldade nos faz sentir mal, nos causa dor, nos causa sofrimento, independentemente do que nós pensamos. Percebe? Independentemente de como nós julgamos e do que nós cremos. Se nós estamos vendo uma crueldade acontecendo e não estamos sentindo nada, nós não estamos sentindo nada em função da nossa falta de crença. Nós não estamos sentindo nada por causa das nossas crenças. Percebe? Se você assiste uma pessoa negra sendo executada e você não sente nada porque ela é negra, percebe? Não é a sua falta de crenças que faz com que você seja insensível, é a sua crença. Você crê que negros precisam ser perseguidos, você crê que negros são malvados, você crê que determinados tipos de pessoas precisam ser tratadas com truculência, percebe? Então, é importante para o ceticismo, isso faz parte da trajetória histórica do ceticismo, uma sensibilidade forte ao tema da crueldade. Porque o cético utiliza a sua sensibilidade à crueldade como uma espécie de índice do seu ceticismo. Então, quanto menos cético for um cético, mais indiferente à crueldade ele é. Percebe? Quanto mais cético é um cético, mais sensível à crueldade ele é. Porque a dor dos outros não precisam ser outro humano, né? Pode ser a dor de qualquer outra coisa, pode ser um animal, pode ser... A dor de uma outra criatura nos causa dor, percebe? Independentemente daquilo que nós pensamos e cremos. Tá? Então, ao mesmo tempo em que um cético se torna cético, um cético se torna mais sensível à crueldade. O que faz com que haja uma dificuldade de ser cético. Porque o nosso mundo, ele nos induz a termos que desenvolver uma insensibilidade moral descomunal, porque o nosso mundo é um mundo muito maléfico numa série de questões, né? É difícil sobreviver sem ser insensível, e a insensibilidade é imoral. Percebem a dinâmica? Então, esse primeiro capítulo, essa primeira sessão que vocês encontram na minha página do Facebook, o link lá, né? Fala basicamente isso, de que o ceticismo é importante para o abolicionismo, porque o abolicionismo tem uma sensibilidade cética, e o abolicionismo precisa pressupor o ceticismo para ser sério. Ou seja, ele precisa pressupor que em algum momento ele vai deixar de crer na prisão. Percebe? Fez sentido para vocês? Até aqui tá bem? Lucas, que você manifestou mais cedo. Não tá. Se estiver ficando difícil, você me avisa, hein, Ayrton? Que aí eu volto. Eu sei que o tema é complexo, mas não precisa ser difícil, tá? Ele é complexo porque é um desafio grande, né? Mas eu posso tentar explicá-lo dentro das minhas limitações de uma maneira mais simples, se for o caso. Então, eu vou pegar aqui a segunda parte do texto, vou ler para vocês e vou comentando a minha leitura, tá? Deixa eu ver se é muito grande. Ah, meu Deus! 2. É pouquinho coisa. Eu vou ler um pedacinho, que é a segunda parte do texto, tá? Porque uma das conversas que nós tivemos, e que faz parte do argumento central da tese da Tamires, e que é alguma coisa que os autores que trabalham a matéria não têm uma clareza muito grande sobre, é sobre a politicidade da prisão, né?
Via de regra, se lida com a prisão como se fosse apenas uma entidade administrativa com um grau de politicidade muito baixo, né? Lida-se com a prisão como se ela fosse um cartório, né? Sabe, a prisão é tipo um posto de gasolina, né? É um lugar que você entra e sai. E é importante para o nosso argumento para mostrar que é possível abolir a penitenciária, mostrar que a penitenciária foi instituída, e uma vez instituída, ela foi instituída de uma maneira muito específica. Ela foi instituída como uma instituição política. Esse é o ponto. O que significa isso? Ela serve, ou pelo menos a crença dela de base, serve ou crê que ela produz previsibilidade e estabilidade na vida comum. Tá? Que é isso que instituições políticas creem que estão fazendo. Quando uma instituição política crê que produz estabilidade e previsibilidade e ela não é capaz de produzir, essa é uma instituição política ruim. Acho que foi no Facebook. Não, o texto não foi publicado. O que eu fiz foi uma leitura da primeira parte, e essa leitura da primeira parte está na minha página de Facebook. Tá? Ainda não publiquei esse texto. E, inclusive, é um texto que não é só meu, é um texto meu e da Tamires. E agora está na parte da Tamires. Então, se ela não fizer a parte dela, nunca vai ser publicado. Cobranças gravadas, né? Vamos lá. A prisão para o cético. Quem é o cético, né? Somos eu, todos nós. A prisão para o cético aparece como instituição política. Como outras instituições políticas, ela obtém previsibilidade a partir da administração continuada da dor, obtendo a sua modalidade mais estável, o sofrimento. Esse é o argumento central dessa segunda sessão, de que as instituições políticas creem, e eu não sei se está certo, tá? Mas eu sei que não está certo com relação à prisão, elas creem que, produzindo sofrimento, elas são capazes de dar estabilidade à vida. Vocês podem pensar em exemplos diferentes e vocês podem me perguntar sobre isso. Tá? Então, o exemplo maior, talvez, que nós todos concordamos, é o imposto, por exemplo. Ninguém quer pagar imposto. Todo mundo que paga imposto, em maneiras variadas, sofre. Mas ainda assim, ainda que tenha sofrimento, né, o dinheiro que eu paguei por imposto é um dinheiro que eu não gastei de outro jeito. Nós entendemos que é preciso pagar imposto para que o Estado, os governos, possam direcionar esse dinheiro para coisas que sejam boas para todos. Né? Percebe? Então, é um sofrimento que é administrado para que uma estabilidade boa seja produzida. Ou seja, é um mal que produz um bem. Como essa instituição, as outras instituições funcionam da mesma forma. Tá? Então, é pela crueldade que a política torna o mundo passível de reconhecimento. Ela o torna estável pela dor. A violência pode até ser manipulada pela política, mas nunca se torna um dos seus componentes internos, constitutivos ou construtivos, justamente porque não é passível de ser completamente controlada. Nesse texto, a gente faz uma diferença entre a crueldade e a violência. E, de regra, se mistura as duas coisas, e há razões para se misturar as duas coisas, até mesmo uma continuidade entre as duas coisas, mas elas são diferentes. Qual é a diferença entre a crueldade e a violência? Nós estamos argumentando. A violência produz instabilidade e imprevisibilidade. A crueldade produz estabilidade e previsibilidade. Então, o que essa frase acabou de dizer foi o seguinte, de que os Estados podem até mesmo manipular o uso da violência. Mas não é a violência que faz com que eles sejam estáveis e que eles produzam estabilidade. Então, por quê? Porque a violência, ela sempre pode sair do controle, mesmo quando é usada pelo Estado. Então, vocês estão vendo agora na Bielorrússia, né?
vários encontros violentos. Chega um momento em que ninguém sabe mais quem é Estado, quem é população. Está todo mundo se espancando. E as pessoas começam a quebrar tudo. E essa quebradeira, por vezes, atinge o próprio Estado, o próprio governo. Às vezes o governo manda, olha, vocês vão lá e massacrem os manifestantes. E nessa dinâmica de massacre, de imprevisibilidade, o uso da destruição pode sair do controle. Então é comum na história da humanidade vários momentos em que os governos usaram a violência e o uso da violência foi o estopim para que os governos caíssem. Percebem? E a violência, ela não é do Estado, ele usa a violência, porque a violência é de todos nós. Né? Todos nós podemos ser violentos e podemos utilizar a violência para produzir imprevisibilidade na nossa vida e na vida dos outros. Uma outra diferença entre a crueldade e a violência é que a violência, que é uma diferença que eu ainda estou trabalhando, mas eu acho que eu posso antecipar para vocês, que deriva um pouco das minhas leituras atuais, é de que a violência ela é um pouco mais externa, tá? E a crueldade ela é introjetada. Né? Então, a crueldade é alguma coisa ruim que nem sequer coisa ruim precisa ser feita. Nós transformamos a coisa ruim em parte de nós mesmos. Né? Ou seja, ninguém precisa nos fazer sofrer para que nós soframos por aquilo. Já faz parte da gente. Né? A violência não. A violência é alguma coisa que está um pouco na exterioridade da nossa Constituição e um pouco da exterioridade das nossas relações. Então, você pensa assim, dando um exemplo de um alguém pode chegar e bater em você. Foi muito ruim, foi muito violento, pode até te matar. Diferente seria essa pessoa dizer para você todo dia que você é ruim, que você não merece o que você tem, que você é burro, que você é estúpido, né? Uma maneira, tem um nome para isso, esse maltrato continuado, né? O abuso continuado. O abuso continuado. Como? É o bullying? O bullying pode ser um exemplo, mas existe uma série de práticas que estão ligadas a isso, né? Por exemplo, o assédio moral é um tipo de crueldade, por exemplo. Né? As formas de abuso continuadas, elas são muito graves, porque a violência, a não ser que você seja traumatizado por aquele evento, o seu olho resolve e você segue sua vida. Mas se alguém todo dia te chama de uma coisa horrível, todo dia comete um ato agressivo contra você, de maneira previsível, vai chegar um momento em que você vai perceber que aquilo faz parte de você. Você olha para você e se entende enquanto ruim, enquanto burro, enquanto alguma coisa dessa natureza. A política, ela manipula essa dinâmica para produzir previsibilidade. Não é a violência que produz a previsibilidade. A violência pode ser utilizada, mas a violência produz imprevisibilidade. O que faz com que os governos não sejam destruídos por crueldade. Os governos são destruídos por violência. Destituídos, quando a população destitui um governo violentamente. Revoluções não são eventos cruéis, revoluções são eventos violentos. Para fazer uma distinção para vocês. Tá? O impeachment é um evento cruel, por exemplo. Não é um evento violento. Ele é previsível, ele tem administração, ele tem previsibilidade, ele tem forma na lei, sabe? Vamos lá. A violência pode até mesmo... a violência tem muito mais que ver com desobediência do que com obediência. Apesar da continuidade entre a crueldade e a violência, pode-se dizer que o ambiente político é contraditório à rebeldia e à transgressão. Quanto mais rebeldia, quanto mais transgressão, mais fraco o ambiente político é. A política depende da obediência. Né? Salvo quando encontra nelas algum tipo de chance ou oportunidade. Donde o mal-estar inevitável sentido pelo cético na cidade. Não é a violência que o repele mais. A prisão, até mesmo por sua cumplicidade à tortura, é um elementar da política. A política, tal como nós conhecemos, ou a política tal como nós conhecemos no Brasil, ela tem uma relação
digamos assim, endógena com a prisão, né? Evidentemente que, sem a prisão, a política como nós conhecemos no Brasil não será a mesma, né? A evolução do cárcere, por assim dizer, até a penitenciária contemporânea, passando pela confusão entre ela e o espaço de asilar da psiquiatria, tem na racionalização do direito penal liberal e sua trivial exigência de determinação estrita do tempo da pena o incremento da sua politicidade. A violência na prisão, é evidente. Trata-se de instituição tão bem consolidada, com tantos estratos de crenças sobrepostos, que é impossível dizer ou mesmo ver de tudo que ela é feita. A crença base dessa instituição é que sem ela a vida é mais cruel. É isso que as pessoas creem, que sem a prisão a vida é mais cruel. Na verdade, que ela, ao retirar a violência do lado de fora, evita que a vida precise ter a crueldade para atingir, por outros meios, a previsibilidade desejada. A prisão é mais cruel, é mais a crueldade que promete concentrar, sem que a sociedade com ela precise lidar, e menos a violência que contém. Ela abriga violência, comete violência e promove violência, para que a vida social possa ser mais inocente. As estratégias mal sucedidas se perdem na história e as produtoras de previsibilidade eficiente, com pouco esforço, aprofundam-se a ponto de boicotar os esforços genealógicos. O que eu estou dizendo aqui, em última instância, é que a nossa crença na prisão é de que a prisão tira a violência de fora e põe dentro. Tá? Afirmamos, há pouco, a continuidade entre a violência e a crueldade. Isso quer dizer que o cárcere é feito de camadas bem-sucedidas, no sentido de terem atingido seus objetivos de crudelização, mas que, para isso, contou com a violência. A exemplo da tortura, o cárcere atinge o estado de instituição de suas dinâmicas, como dito, ao produzir previsibilidade. A violência que utiliza serve para impedir a predição de acontecimentos que com ela concorrem. O ganho do uso da violência, desde a perspectiva da crueldade, é a precariedade cognitiva que ocasiona, de modo a forçar a fragilidade das relações. Ela é promovida para transformar o estado de coisas diante de si, ainda que não possa prever inteiramente os resultados, para evitar que concorra com a institucionalidade presente, nem que seja para contar com o tempo da reorganização que impõe. A crueldade conta com o lance de dados da promoção da violência para salvaguardar a sua crença de base, mas também para viabilizar a sua liberdade experimental, desfazendo o que não quer mais perseguir e mantendo abertas as suas opções. Imaginemos que até o ponto de penumbra entre crueldade e violência é passível de promoção para que a precariedade institucional, que impede que o vício moral possa ser interpelado como consciente, seja mantida. O que eu quero dizer é que, por vezes, os governos podem utilizar essa proximidade entre a crueldade e a violência para controlar suas populações. A gente acha que o governo vai agir conforme as regras, nos preparamos para ele agir conforme as regras, mas ele não age conforme as regras. Ele é violento. Mas é uma violência que foi preparada pelo cumprimento das regras, né? Então, por exemplo, os policiais, eles vão para o confronto com a população, eles não vão armados com armas letais, não vão instruídos para não matar as pessoas e que existe restrição. Mas chega lá, eles descem um cacete em todo mundo de maneira desordenada. Percebe? É uma maneira de manter uma região limítrofe entre a crueldade e a violência. Por que ele desceu o cacete e dissolveu aquilo? Porque ele não queria dialogar. Ele percebeu que teria mais ganho em economia de meios em simplesmente desorganizar as pessoas. Ele nem sabe qual é o resultado de desorganizar as pessoas. Mas, naquele caso, ele crê que desorganizar vai ser menos custoso do que enfrentar de maneira organizada. Por quê? Porque a crueldade, ela exige meios, exige repetição, exige esforço. Vamos lá. A politicidade da prisão começa a se dissolver
quando a violência ele é predominante. Eu quero dizer, a instituição política da prisão, quando ela começa a ser mais violenta do que cruel, a prisão começa a desaparecer. Isso não quer dizer que o procedimento não possa ser usado para aumentar a politicidade no momento posterior. Se o confinamento fosse adstrito a uma única instituição, a uma única cadeia, a violência seria uma forma de aboli-la, né? Se simplesmente tornar uma penitenciária violenta, se houvesse uma prisão só, o abolicionismo deveria estimular a violência. Né? Dizer, olha, penitenciárias, rebelem-se. Presos, rebelem-se. Porque em se rebelando, nós vamos quebrar isso aqui e pronto, acabou a prisão e vai ser um bem para todo mundo. Mas não é assim. Né? Se os presos se rebelam, o que acontece com a prisão? Ela se torna mais eficiente. O Estado contrata mais gente. Os muros se tornam mais grossos. As barreiras se tornam mais grossas. Né? Então, quanto mais os presos se rebelam, mais institucionalizada fica a prisão. Né? Ou seja, os governos que querem prisão podem utilizar as rebeliões, estimular as rebeliões para o seu interesse político. Né? Até mesmo mostrar às pessoas, olha, são animais. Como vocês querem esses animais soltos? Né? Quando é uma condição de animalidade que foi cruelmente produzida. Percebe? É um estado de violência que foi induzido previsivelmente. Se a violência é mais intensa do que a crueldade, não resta nada a ser abolido. O cárcere só pode ser abolido porque é uma instituição política, cuja característica é aprofundar a crueldade. Então, o que se pode abolir a escravidão? Porque a escravidão não faz parte de dentro da gente. A escravidão é uma instituição política. Logo, nós podemos abolir a escravidão. Por que a prisão pode ser abolida? Porque a prisão não está dentro da gente. Ela não faz parte da nossa natureza. Né? Logo, ela pode ser abolida. Outras instituições, como a escola, o seminário, não podem ser abolidas, porque elas ensinam a repressão, no sentido de a tornar parte de quem por elas passa, no momento mesmo em que está sendo construída a vontade, de tal modo que esta, como significativa autonomia, altera e incrementa a partir das necessidades do ambiente constritivo, até mesmo preservando alguma disponibilidade transgressiva. O cárcere não é disciplinar no sentido em que é disciplinar a escola e o seminário. Evidentemente que há semelhanças, mas eles não são a mesma coisa. A vontade de quem é preso encontra-se pronta. Né? Para o cárcere ser como a prisão e o seminário, nós teríamos que prender as pessoas, crianças. Né? Até acontece no Brasil, de certa maneira. Né? Mas nem todo mundo é preso pequeno. Encontra-se pronta, por assim dizer, e não se escolhe para a cadeia, dinâmica que alteraria completamente o seu sentido. O cárcere pode ser abolido justamente porque a crueldade que administra é, sobretudo, expiatória. Trata-se de sofrimento previsível para remir a dor causada pela violência do crime. A satisfação à sociedade que a prisão media concerne a conversão da violência em crueldade. Não é então, qual é digamos assim, qual é a troca social verdadeira no caso da prisão? Alguém faz uma coisa violenta e a sociedade, ou a instituição política, trata essa pessoa de maneira cruel, de maneira que essa crueldade pague a violência que ela cometeu. Não é o caso de sugerir que não se pode prever a violência em nenhum âmbito. Se existe alguma opacidade em âmbito individual, esta é completamente desfeita em âmbito coletivo, uma vez que se pode dizer com bastante precisão quantos serão os crimes cometidos por tal ou qual sociedade, com 1 ou 2 anos de antecedência, se as condições materiais não forem muito alteradas. Isso para dizer que a imprevisibilidade da violência é relativa à crueldade. Além do que, a mudança de escala pode entregar um tipo de politicidade que antes não se via, como, por exemplo, a possibilidade de se prever não só o número de mortos, mas também a classe e a raça dos assassinados. Assim, se a prisão fosse tão somente violenta, haveria razão para lamentá-la, mas concluir pela necessidade de sua abolição seria sem sentido. A violência é lamentável, porém condená-la é fútil, uma vez que, nas suas muitas variações, deriva mais do estado de coisas
e menos da imaginação e capacidade instituinte dos envolvidos. A crueldade não é só lamentável, como é condenável, justamente porque implica a continuidade deliberada do sofrimento no tempo, além de algum prazer, na melhor das hipóteses, para quem a administra. Por isso, ela é o mais reprovável dos vícios e, por isso, o cético não pode evitar o abolicionismo. A crueldade é o pior e o mais comum dos vícios. Ela está presente no cárcere, mas também em tarefas comuns. Apesar de imaginarmos como muitos dos resultados obtidos pela crueldade seriam conseguidos sem ela, o fato é que ela tem sido o meio pelo qual as pessoas têm obtido previsibilidade em suas relações com outras pessoas, com animais e até mesmo com resultados não menos desastrosos com o ambiente natural. A administração continuada da dor tem a capacidade de induzir hábitos e promover a institucionalidade. Isso faz com que converta com sucesso em comum meras expectativas em crenças bastante estáveis. Uma parte relevante do contentamento com a vida social, como reconhecer o ambiente que desperta sentimentos de familiaridade, deriva da estabilidade obtida com o sofrimento. Esta parece ser um dos motivos pelos quais se perde com tanta facilidade a consciência do aprofundamento restritivo, bem como se hesita diante da possibilidade de minoração dos malefícios intrínsecos às iniciativas políticas. Donde a vigilância moral redobrada devida a tal sorte de fenômeno. Não é sem ironia que o mais importante dos desejos coletivos, de amplo impacto individual, derive do mais opaco dos vícios. Estou dizendo, é a ironia da nossa vida. E que as nossas melhores coisas são obtidas a partir do pior dos vícios. Eu não estou querendo dizer que isso é necessário, estou querendo dizer que isso é um fato. Tá? É factual na nossa vida. Evidentemente que você pode educar crianças sem fazê-las sofrer. Né? Mas nós não vemos muitas escolas educando crianças sem fazê-las sofrer, percebe? Por quê? Porque, de uma maneira geral, nós cremos que, fazendo sofrer, nós educamos mais rápido. Isso não é defensável do ponto de vista moral, isso é errado. Né? Mas é alguma coisa que nós fazemos. Se estamos certos e a prisão é uma instituição política, se a fonte da politicidade é a crueldade, em suas dinâmicas de aprofundamento e apagamento dos rastros arqueológicos de seus pressupostos, então, os eventos violentos que ela abriga podem ser compreendidos ou como descontrole, destruição para repor, deliberadamente ou não, os termos do conflito político, ou como manipulações arriscadas, sob delimitação pretensamente eficiente da própria vida política. Seja como for, se não há pretensão de continuidade dos efeitos no tempo, então são forças de apoliticidade. Faltam 2 parágrafos só. Como dissemos, a tortura é uma forma elementar da vida política. A palavra tortura concerne a provocação deliberada da dor com o objetivo de obter certa conduta ou acontecimento. A sua prática para obter informações, proibida nos estados responsáveis, é apenas um dos seus modos. Esta identificação não serve para relativizar o repúdio que se deve ter à tortura. A intenção é dar um quadro mais adequado da presença do vício em nossas vidas. Não se trata de afirmar que tudo é tortura, de onde se seguiria que nada é tortura, porém mostrar que a politicidade não domina a experiência como um todo e que, justamente por se manifestar em intensidades bastante distintas, entrega, desde o início, o seu potencial adverso. Além da capacidade da tortura, facilmente não ser tomada como tortura. É isso que o abolicionismo quer nos mostrar. A tortura traz consigo a habilidade de nos tornar insensíveis, de nos anestesiar. Ela acrescenta sempre mais um degrau na escada da tolerância e ignomínia, e com isso torna a cadeia um belo exemplar da opacidade. Estou querendo dizer que nós toleramos a prisão porque nós somos torturados por ela. Percebe? A prisão expande os limites. Porque nós fomos torturados pela prisão, nós fomos tornados insensíveis à prisão. De uma maneira especial, no caso dos termos brasileiros. Né? Nós fomos torturados pela prisão, estamos sendo, de uma maneira que outros povos não foram. A tortura traz consigo a habilidade de nos anestesiar, consigo a habilidade de nos tornar insensíveis, de nos anestesiar.
ela acrescenta sempre mais um degrau. A prisão expande os limites da insensibilidade à crueldade a níveis ainda mais inaceitáveis. A cadeia participa do processo de não se conseguir ver as atividades torturantes como tortura e nem a ver a tortura, em sentido estrito, como tortura. As sociedades incapazes de perceber os modos explícitos da tortura como tortura entregam sua cumplicidade imoral. Se toda prisão é uma instituição política, isso significa que todo preso é um preso político? Isso é uma discussão que eu tenho com a Tamires. E já que eu comecei a tratar, eu vou tratar, mas não sei se vai dar para discutir muito isso agora, porque o nosso tempo já foi para lá. Pode-se dizer que todo preso é envolvido pela politicidade da instituição. Um preso é político quando rivaliza politicamente com a cadeia ou com as instituições. E não é fácil obter essa posição. O que eu estou querendo dizer é que, não sei se todo preso é um preso político, mas todo preso está numa instituição política. Tá? Eu não sei se eu concordo que todo preso é um preso político, mas eu concordo que todo preso está numa instituição política. Por que todo preso... Depois eu vou terminar aqui e depois a gente fala sobre isso. Ainda que algumas ações tenham potencial político, via de regra, a prisão política é política porque visa neutralizar uma opinião. Um preso é político quando rivaliza politicamente com a cadeia ou com as instituições, e não é fácil obter essa posição. Ainda que algumas ações tenham potencial político, via de regra, a prisão política é política porque visa neutralizar uma opinião. A prisão é uma instituição política que encerra um sem número de pessoas inofensivas politicamente. Ela é incapaz, se alguém consegue transpor as dificuldades da opacidade, a ponto de a interpelar, de apresentar as justificativas à crueldade que exerce, sempre quem exerce, porque tal mecanismo é tudo o que ela é. Por essa razão, é o que parece que ela não pode existir. É por essa razão é que parece que ela não pode existir. Em outras palavras, do ponto de vista discursivo, nada mais do que o seu desaparecimento pode ser moralmente defendido. Estamos cansados, né? Gente, então esse é um pedaço. Eu tentei apresentar um pouco uma linha de pesquisa mais ampla, que eu e Tamires estamos trabalhando. Eu apresentei, inclusive, algumas divergências que nós temos, e que, uma vez que vocês são meu público, talvez ela não tenha chance de revidar, mas provavelmente esse revide vai aparecer em algum momento nos nossos debates. E apresentei um pedaço desse trabalho que a gente tem feito. Tá? Então, um pouco o objetivo dessa disciplina hoje era um pouco mostrar um trabalho acontecendo, como se trabalha em ciências sociais, no caso de um trabalho de alguém que tem como interesse em ciências sociais a política como objeto. Né? Então, a política ela não está só no Senado, no Congresso Nacional, não está só nas Assembleias Legislativas, a política está espalhada na sociedade de maneira geral. Tentei mostrar para vocês um pouco como que a política está presente nas penitenciárias e como que a abordagem política das penitenciárias nos leva a esse movimento intelectual mais amplo, chamado abolicionismo, a partir do qual nós chegamos a uma conclusão, assemelhada à conclusão que outros tiraram com relação a outras instituições muito parecidas, de que a cadeia, a penitenciária, a prisão, qualquer nome que vocês quiserem, tem que deixar de existir. Não sei se vocês têm alguma questão. Eu acho que nós não temos uma aula seguinte, né? É só essa e a próxima tem outro professor. Mas eu posso fazer um jabaculê aqui. Eu vou dar uma disciplina eletiva, pela internet também, né, nesse período, que Tamires será convocada muitas vezes, sobre esse assunto. Tá? O nome da disciplina é Violência, uma disciplina que eu já dei com a Tamires antes. Ela não vai estar sempre porque ela já está trabalhando, então ela já tem uma agenda, mas sempre que ela puder, ela vai ser convocada a participar com a gente, para quem quiser fazer. E quando houver período de abertura de disciplinas, vocês podem se inscrever. O título principal da disciplina é esse, Violência. Tá? E eu vou continuar, essa pesquisa que eu apresentei a vocês. Tá?
Gente, foi muito bom conhecer vocês, principalmente o Ayrton e o Gabriel, porque eu os vi. Mas também foi bom conhecer vocês, que são só bolinhas. Eu espero que vocês fiquem o melhor que vocês puderem. Se vocês quiserem, eu faço várias atividades, tenho feito várias atividades durante esse período de quarentena. E eu anuncio no meu Facebook. Se vocês quiserem ficar sabendo de coisas, vocês podem olhar lá. E vai ser um prazer poder trocar com vocês. E é uma felicidade dizer a vocês bem-vindos à UF, às Ciências Sociais. E é uma infelicidade que seja numa situação como essa, mas coisas boas vão acontecer. Tá? Então, gente, tchau, Tamires. Tchau, Gabriel. Tchau, Ayrton. Tchau, Bolinhas. Prazer conhecê-lo, professor. A aula foi ótima. Foi um prazer, também gostei muito. Obrigado, Giovana. Obrigado, Natália. Obrigado, Lucas. Gabriel. Beijinho para vocês. Eu só vou parar aqui.